Bom, já deu para perceber que o ano testou o coração dos corintianos, foi para os fortes. Passou boa parte da temporada ali do Campeonato Brasileiro na luta contra o rebaixamento. Muito corintiano pensava, já era, eu conversei com vários na época, e aí, de repente, tudo mudou. Trocou de treinador, saiu o Antônio Oliveira, chega o Ramon Dias, faz uma janela no meio do ano muito proveitosa e o time começa a subir a ponto de chegar na Libertadores, na pré-Libertadores. PVC foi uma grande virada que tivemos aí desse Corinthians ao longo do ano. O Corinthians fez 29 pontos nos 29 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. E fez 27 pontos nos últimos 9. Ou seja, 9 vitórias consecutivas. Esse dado é avassalador. Assim, eu reluto em dizer, assim, é engraçado você pensar que o Corinthians de todos foi o único que não ganhou título. O Palmeiras foi campeão paulista, o São Paulo ganhou a Supercopa, o Santos ganhou a Série B. O Corinthians é dos quatro o que está... Não, o Santos está mais tempo sem títulos de Série A, né? Desde 2016. Mas do trio de ferro é quem está mais tempo sem comemorar. E, no entanto, tem essa contradição assustadora, porque é verdade, que o corintiano terminou mais animado. A gente pode debater se tem razão para isso, mas o fato é que terminou. Mas é incrível você pensar, esse dado é avassalador. O Corinthians foi semifinalista da Copa Sul-Americana, São Paulo chegou às quartas de final da Libertadores. O Corinthians foi semifinalista da Copa do Brasil, o São Paulo chegou às quartas. O Palmeiras às oitavas. E chegou com esses 27 pontos finais que transformaram completamente a sensação e o ânimo da temporada. Eu me lembro que num dado momento do Campeonato Brasileiro, todo mundo falava que o Corinthians não vai voltar a vencer nunca. Teve uma vitória contra o Fluminense, do Diniz ainda, que foi muito boa, e depois o time não vencia, não vencia, não vencia. Como é que esse time vai conseguir o número de vitórias para escapar? E aí foi que foi. Olivia, internamente, assim, no Corinthians e pela sua percepção também, claro, qual que foi o ponto da virada? Porque a gente teve troca de treinador, tem a chegada do Memphis, de outros jogadores, algumas coisas, alguns fatores acabaram contribuindo. Mas tem um ponto de virada aí do Corinthians nesse ano? Olha, Lu, até é interessante a gente falar sobre isso, porque o ponto de virada, de fato, foi a janela do meio do ano, né? E aí, assim, a gente, obviamente, acompanhou os primeiros jogos, acompanhou a primeira reconstrução, né, do Corinthians, de fato, né, um Corinthians ali com reforços à altura, com uma nova comissão técnica reestruturando, e aí tem aquele período de readaptação que é normal. Então, por mais que houvesse muita cobrança da torcida, a cobrança, a pressão né, que a gente fala externa, sempre muito forte, internamente o Corinthians foi se fechando, o Corinthians se uniu. Esse elenco, né, depois de todas as contratações, depois de remontado, ele acho que assim, se blindou tanto, e o Fabinho Soldado, o executivo de futebol, teve tanta responsabilidade nisso, mas foi essa união desse elenco. Eu poucas vezes, né, no período em que eu trabalho com futebol, eu vi um elenco tão fechado. Esse foi o ponto da virada para mim. Já que a Lívia tocou no ponto das contratações, vamos trazer agora para vocês as contratações que o Corinthians fez na janela de transferências do meio do ano. Foram muitas, olha, o goleiro Hugo Souza, inclusive o Corinthians já terminou de pagar, teve todo aquele imbróglio ali, aquela rusga com o Flamengo, mas está tudo certo, que fez muita diferença, foi um jogador muito decisivo. O zagueiro André Ramalho, o volante José Martinez, o volante também Alex Santana, o Charles, o Carrilho meio, Thales Magno atacante, Héctor Hernandes atacante e Memphis Depay, que esse foi a grande estrela, né, a cereja do bolo desse time do Corinthians. Ô, Hernan, também vendo o Corinthians um pouco de dentro, conversando com as pessoas de lá, como que foi esse planejamento para essa janela de transferências que deu muito certo? Muita responsabilidade do Fabinho Soldado, que soube olhar as peças que faltavam, soube fazer essa prospecção no mercado. Como é que isso foi feito internamente para dar tão certo? O Corinthians ele tinha feito uma janela em janeiro
e que foi considerada pelo presidente Augusto Melo uma janela muito ruim, né? E tanto que o maior desafeto dele foi o Rubão, que acabou saindo da diretoria, foi também por contratações que hoje, por exemplo, quando você vai lá e toma um cafezinho, conversa daqui, conversa dali, com as pessoas que são próximas do Augusto, vem muito essa reclamação do Augusto. O Augusto não curtiu a janela, era um desafeto que acabou virando político, e sim, é verdade, mas ele queria alguém, queria um executivo, queria um grupo de trabalho que fosse no mercado e que conseguisse fazer contratações sem o alto custo, porque o Corinthians não tem dinheiro. Então, o Fabinho Soldado, que até chega com desconfiança no clube, por vir do Flamengo, por ser carioca, por não ter experiência como executivo, porque é a primeira vez que ele assume um clube profissional como diretor executivo, tinha muita dúvida. E aí foi ao contrário. O Fabinho, de uma maneira bem discreta, falando pouco e agindo bastante nos bastidores, conseguiu fechar grandes contratações. Carrilho, o Memphis, ele chegou aí até a Holanda para buscar e fechar a negociação. Estou citando dois aqui só, mas a gente vai ver uma arte aí com as contratações, mas sem dúvida nenhuma, esse trabalho do Fabinho, silencioso e eficiente, fez total a diferença hoje para o Corinthians ter um ano completamente diferente em 25. Ou seja, tivemos uma mudança de técnico, mas essa mudança na direção também teve um papel importante, PVC. E no início, né, no início, quando o Augusto foi eleito, foram muitas promessas, né? O Corinthians vai chegar para brigar por título, teve aquela frase do Rubão, agora acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, que pegou muito mal, especialmente no início do ano, quando o Corinthians fazia uma campanha muito ruim dentro de campo, e aí as coisas começam a mudar. Como que você viu essa mudança do Rubão, que depois, inclusive, vira um desafeto na diretoria, né? Ele passa a atacar a gestão do Augusto Melo e essa troca pelo Fabinho Soldado. Essa troca, ela repercute não é só no Corinthians, né? Porque ela repercute muito no... A gente... Vamos voltar para o Corinthians, mas eu vou tocar num aspecto importante. Mesmo no São Paulo, quando se debate o papel do dirigente político, a gente está acostumado a falar dirigente amador versus executivo profissional. São Paulo tem os dois. São Paulo tem um diretor político, que é o Carlos Belmonte, que tem a ambição de ser presidente do São Paulo, e tem um diretor executivo, que é o Rui Costa, que já foi diretor do Atlético Paranaense, da Chapecoense, do Atlético Mineiro, do Grêmio, e eles convivem. Mas existe sempre esse debate, que foi ampliado também pelo Flamengo no final do ano, com a troca do modelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, político, por um modelo dirigente. Se você pegar o Corinthians desse ano, é covardia o que aconteceu. É claro que você não tem que pegar o Corinthians como exemplo para que todos os clubes sejam a mesma coisa. Não tem modelo pronto. Mas o Corinthians teve uma janela trágica em janeiro e fevereiro com um dirigente político, o Rubão, que na saída deixou o poder do futebol para o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado foi tratado com preconceito no Flamengo por muita gente, mas o Fabinho Soldado era o responsável pelo scout do Flamengo em 2019, quando no meio do ano o Flamengo foi buscar Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson. Quem fazia esse trabalho era o departamento de scout que o Fabinho comandava. E o meio do ano foi completamente diferente, porque você tinha um olhar muito mais voltado para os dados do que para a política. E o Rubão pode ter todas as razões para politicamente tentar derrubar o Augusto Melo, apoiar o processo de impeachment, isso é uma outra conversa. No futebol, a janela de janeiro foi uma tragédia e a janela de junho e julho salvou o Corinthians. Foi isso que aconteceu. E nominalmente isso é Rubão em janeiro, Fabinho Soldado em julho.
Teve uma troca de técnicos também, que também interferiu em todo esse processo, né? O Corinthians começa o ano com o Mano Menezes, ele tem um início ali ruim de Paulistão, tem até aquele episódio com o Yuri Alberto, em que ele chama o Yuri Alberto de burro numa dada situação, que aquilo repercutiu muito, aquilo pegou muito mal, também acabou pesando na carreira do Yuri Alberto, e depois de uma derrota para o Novo Horizontino em casa, ele cai. Chega o Antônio Oliveira, as coisas com uma certa expectativa, porque vinha de um bom trabalho no Cuiabá, também tinha essa chancela, né? Um técnico português chegando, mas também as coisas não funcionam. O time fica 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento, e aí faz a troca pelo Ramon Dias, que vinha com o escopo de ter salvado o Vasco, Lívia, não vá barrar. Ali veio a esperança, que era assim, nosso objetivo é escapar mesmo, não tem, essa é a meta do Corinthians para a temporada, não tem outra. Então essa mudança também fez bem ao Corinthians, e o Corinthians ainda relutou um pouco, ficando ali com o Antônio Oliveira, acreditando no trabalho. Foi por aí ou estou me enganando aqui? É verdade, Lu. Houve essa tentativa, né, de falar assim, não, vamos tentar acreditar nesse trabalho, só que faltava muito recurso ali, e isso para a gente que acompanhou o ano do Corinthians, né, acompanhou formações, acompanhou esquema tático, a gente via que o Corinthians era muito pobre, né, de tudo isso, variação, jogava só no 4-3-3 e durante o jogo você via ali que era sempre uma troca 6 por meia dúzia. Então, o Corinthians estava, além de, acho que assim, com falta de recursos humanos, né? Quando a gente fala isso, ali os talentos dentro de campo, a gente também tinha uma falta de estratégia, uma falta de inteligência ali da comissão técnica. A mudança do Ramon, a gente percebe que ele não chegou para fazer uma super revolução, ele não é, assim, um técnico disruptivo com outro tipo de trabalho, mas ele é um cara com os pés no chão, e o Emiliano é um cara muito inteligente. Então, quando você junta essa parte mais estratégica com, né, uma comissão que entende o que é um rebaixamento e sabe como tirar um time dessa situação, que é o que já tinha acontecido com o Vasco, então aí você realmente une o útil ao agradável. E foi o que aconteceu. O Corinthians uniu o útil, que é o trabalho do Ramon, ao agradável, que assim, olha, agora a gente está aqui, a gente vai fazer um trabalho focado exatamente em escapar do descenso, e deu certo. Então, assim, é um passo de cada vez. Eu acho que com o Antônio Oliveira tinha um outro problema também, e aí eu não quero nem entrar na personalidade dele, porque o que a gente ouve nos bastidores é que ele não é uma pessoa fácil de lidar, mas é uma pessoa que pouco aceita comentários externos, que pouco entende o cenário político, que não, de certa forma, deixava que algumas coisas interferissem dentro do seu elenco. O Ramon não é assim. O Ramon, ele sabe o momento de blindar o seu time, o momento de separar as coisas e de falar, olha, se a gente ficar olhando para esse lado de fora e deixar que isso, de alguma forma, a gente não trabalhe junto com a gestão, não trabalhe junto com a diretoria, a gente vai ser prejudicado. Então, ele tem esse ouvido atento para o Fabinho Soldado, ele tem esse ouvido atento para a gestão, e é assim que você consegue blindar o time. Não é simplesmente ignorando o que todo mundo fala, tem que trabalhar junto. É assim que funciona um time, né?